Oi, eu sou a professora Maria José Finato, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estou aqui para apresentar um resumo do trabalho que temos feito no módulo sobre oncologia da nossa ferramenta MedSimples. Vou apresentar alguns slides para ilustrar a minha fala. Bem, como vocês podem ver aqui, eu vou, então, falar da ferramenta MedSimples e especificamente do nosso módulo de oncologia. Este é um trabalho que está sendo realizado com o apoio da FAPERGS, que nos oferece uma bolsa de introdução ao desenvolvimento tecnológico, e também conta com o apoio de um trabalho de mestrado em andamento, que é da autoria de Francine Fachin Esteves. Vou centrar a minha apresentação apenas no módulo de oncologia, sem detalhar os elementos do trabalho com a linguagem e com a terminologia de cuidados paliativos, que estão bastante imbricados na terminologia de oncologia. Bem, como vocês podem ver aqui, nós temos a arquitetura básica da nossa ferramenta MedSimples, que é um sistema de apoio à escrita simplificada. Então, a pessoa coloca um texto na ferramenta, esse texto é pré-processado, e a pessoa, então, o usuário, recebe um texto de saída, que é o texto com marcas e sugestões de melhoria. Na parte atual, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, então, construindo a base de dados para que a nossa ferramenta possa operar satisfatoriamente, lidando com textos que tratam sobre o tema de oncologia. Como eu já disse, não se trata, como eu já disse em outras oportunidades, não se trata de uma ferramenta simplificadora. Ela é uma ferramenta que faz críticas e sugestões de melhoria e vai competir ao usuário, é decisão do usuário, aceitar ou não as sugestões que a ferramenta aponta. Esta nossa ferramenta recebeu, pela sua ideia, um prêmio concedido pela empresa Google em 2019, e desde então estamos trabalhando em expandir o seu funcionamento. Vocês têm aqui a indicação do site para acessar a nossa ferramenta nos módulos atuais. Aqui vocês veem o site onde está o núcleo da ferramenta, né? Ele foi originalmente denominado de cartilha de simplificação, considerando que aqui nós temos uma série de materiais de apoio sobre o tema da simplificação, além do núcleo de processamento da ferramenta. Nós oferecemos glossários, materiais para crítica de frases, vídeos e uma série de informações que estão aqui também identificadas no menu. Aqui vocês veem o módulo da ferramenta na parte de COVID funcionando. Então, a pessoa coloca o texto de entrada e aqui o texto de saída, e os pontos de melhoria e crítica do texto estão apresentados sobre a forma de sublinhas. Nós usamos sublinhas verde para indicar termos técnicos e sublinhas azuis para indicar palavras que não são termos técnicos, mas que podem causar alguma dificuldade para o leitor. Aqui vocês veem mais uma parte dessa ferramenta em funcionamento. Na medida em que eu passo o mouse sobre a sublinha, eu então recebo essa caixa com uma sugestão que eu posso ou não aceitar conforme eu entender. E na sequência, se eu aceito essa sugestão, ela é automaticamente incorporada ao texto, que depois então pode ser exportado, editado e finalizado. Bem, o nosso módulo de oncologia tem, então, como objetivo de que nós consigamos enfrentar termos técnicos, cuja explicação ou definição
precisa ser simplificada, mas também algumas palavras que não são termos técnicos, mas que podem causar alguma dificuldade, como os exemplos que estão aqui em verde e em azul. E a lógica da nossa ferramenta e do nosso trabalho é a da tradução intralinguística, quer dizer, nós estamos processando um texto, analisando as palavras que estão no texto e oferecendo alternativas de reapresentação da informação. O foco é no vocabulário, mas nós sabemos que há uma série de outras questões em torno desse processo de simplificação. O nosso trabalho, ele parte de bases textuais. Essas bases textuais são corpora de estudo e nesses corpora nós identificamos os repertórios de palavras que comumente são utilizados, de modo a identificar termos técnicos e palavras que podem ser difíceis. Aqui, um dos materiais que é utilizado como fonte. Mas, além desse livro, nós temos materiais de apoio, artigos, enfim. E temos privilegiado materiais voltados para público leigo, que tem esse caráter já tem esse caráter, enfim, de estabelecer um diálogo com pessoas que não são especialistas na área. Bem, aqui vocês veem o livro, esse livro que eu mostrei, sendo trabalhado, processado por nós, com o apoio de algumas ferramentas que agora, na sequência, vou mostrar. Então, esse livro, por exemplo, ele tem 38.000 palavras, e ele serve para que a gente identifique termos técnicos e palavras difíceis que comumente são empregadas nesse material. É importante ressaltar que nós fazemos este reconhecimento de padrões de vocabulário para cada uma das áreas temáticas. Então, atualmente a ferramenta tem o módulo COVID, doença de Parkinson e cuidados com recém-nascido na área de pediatria. E cada uma dessas áreas em cada uma dessas áreas é feito um reconhecimento específico. Aqui mostro para vocês as ferramentas que são utilizadas para nos auxiliar a fazer esse trabalho. Nós temos aqui um software, o Anticonc, que gera uma série de listas dos textos com os quais nós estamos trabalhando, e também uma base textual, que é o Corpop, que nos serve como referência do que seria uma linguagem mais acessível para um determinado tipo de leitor. Aqui vocês veem, então, a ferramenta Anticonc em ação, né? Como vocês veem aqui, nós colocamos todo aquele livro dentro da ferramenta e a ferramenta nos gera uma série de listagens e estatísticas sobre distribuição de itens, combinatórias de elementos, ou número de palavras, palavras diferentes, diversidade do vocabulário, entre outros elementos. Aqui mostro para vocês o Corpop. O Corpop é, então, essa nossa base textual com textos de referência sobre padrões mais acessíveis, né? Essa base textual Corpop é fruto de uma tese de doutorado e que foi desenvolvida pela Bianca Pasqualini, que integra o nosso grupo de pesquisa na universidade. Então, essa base textual nos fornece um vocabulário controlado para formular definições mais simples e também para colocar opções para as palavras que podem ser difíceis. Aqui vocês têm um exemplo, acredito que bastante claro, o que o Corpop nos mostra. Vejam aqui, por exemplo, nós temos a palavra aumento, que ocorre 33 vezes no acervo do Corpop, e a palavra acúmulo, que ocorre apenas 2 vezes. Então, quando nós temos dúvidas em relação a alternativas de sinônimos e palavras a empregar, nós nos socorremos dos dados gerados por esse corpus, que é o Corpop. Aqui mostro para vocês o nosso trabalho, e especificamente o trabalho do bolsista, o bolsista FAPERGS, e todo o registro da observação das palavras, dos textos de referência, e aqui temos o exemplo do item câncer do cérvice uterino. Então, nós temos aqui uma definição, que nós estudamos diferentes formatos, nós temos as informações das fontes de apoio,
E aqui, na parte central, o contexto e os diferentes usos daquele item ao longo do livro, por exemplo. Aqui, um caso bastante específico, que eu aqui também estou destacando, do trabalho do bolsista FAPERGS, nós temos o item apoptose, né? Nós temos aqui as fontes de apoio, nós temos uma proposta de definição e aqui o contexto do item no material fonte. É importante ressaltar que esse trabalho é feito sempre com o apoio de um médico oncologista, que é nosso consultor, o Dr. Gustavo Gößling. Bem, aqui mais um caso, e esse caso é bastante emblemático, na medida em que ele ilustra o nosso trabalho reflexivo, que não é apenas de ficar contando as palavras ao longo dos textos ou das referências que nós temos. Nós temos aqui o caso do item adjuvante e nós nos questionamos, né? Como é que esse item vai ser enquadrado, na medida em que ele pode ser uma palavra difícil, mas também ele integra um termo técnico como medicamento adjuvante, e isso vai demandar o estabelecimento de entradas diferentes no nosso dicionário computacional. Aqui, mais um caso, né, do nosso trabalho, especificamente, como eu já referi, que está sendo feito com o apoio da FAPERGS, com relação à menção e à indicação de nomes de medicamentos associados à área de oncologia. Então, nós temos nomes de medicamentos, nomes de drogas, substâncias, e sabemos também que apelidos mais reduzidos desses nomes têm sido bastante utilizados. E aqui vocês veem uma definição inicial em estudo. No outro bloco, que não é o bloco dos termos técnicos, mas o bloco das palavras que podem ser difíceis para o usuário final da informação, tenho aqui o exemplo do item erradicável, os contextos em que essa palavra ocorre, as formas que a palavra adquire ao longo do texto, e aqui, enfim, nós temos um item cuja identificação é importante e a apresentação de prováveis sinônimos mais acessíveis também será uma necessidade. E para que isso possa ser feito, né, vejam aqui o item erradicável, nós temos que levar em consideração os diferentes formatos que esse item assume ou pode assumir em um texto de entrada do usuário. Ele pode estar no plural, ele pode estar no singular, ele pode ser um verbo flexionado ou não. Então, este também é um tipo de informação que está colocado naquela fase de pré-processamento do texto que a pessoa coloca na ferramenta MedSimples. E, a partir, então, desse trabalho de geração de dados sobre o padrão de vocabulário dos textos que tratam sobre algum tema de oncologia e que devem chegar a pessoas de escolaridade limitada, e nós trabalhamos com o perfil de um leitor destinatário que seja um adulto entre 25 e 50 anos e que tenha a escolaridade limitada, nós antecipamos o que seria o funcionamento deste módulo de oncologia da nossa ferramenta. Então, a pessoa vai colocar esse texto de entrada, este texto vai ser entrelaçado, então, com as bases de dados, que atualmente contém 483 itens que são termos técnicos e 71 itens que são palavras comuns que podem ser difíceis. E o provável texto de saída é este, né? Deve ser este, com a indicação dos termos técnicos, com propostas de explicações e definições mais simplificadas, mas também de elementos que não são termos técnicos, com alternativas de sinônimos para avaliação da pessoa que está utilizando a ferramenta. Naturalmente, nós sabemos que há uma série de outras questões em torno da simplificação e da complexidade de um texto. Aqui eu aponto o caso que está aqui, né, dizendo que isso representa 3% das neoplasias malignas do órgão.
E aqui uma relação que tem a ver com o conhecimento prévio ou com o tipo de estruturação do texto, em que nós temos a informação, ou que a pessoa precisa entender, né, para conseguir compreender esse texto, que a pele é um órgão, né? Então, nós sabemos que há uma série de questões, há uma série de inter-relações em torno do processo de simplificar um texto, tendo-se em mente um determinado perfil de leitor, e também as condições de escritura do texto, conhecimento prévio, e entre outros elementos. Então, nós tentamos auxiliar este redator, mas é claro que a ferramenta MedSimples, ela não consegue dar conta de todas as peculiaridades da complexidade de um texto. Bem, a nossa fase atual de trabalho, né, vou falar aqui um pouquinho sobre o que a gente está fazendo hoje, né, então, a gente, de setembro deste ano até setembro de 2023, nós devemos tratar dessas tarefas que estão aqui apresentadas, o refinamento de listas, melhoria das definições, a parte computacional de identificação de palavras e expressões, como aqui medicamento imunoterápico, que compõe um bloco, a palavra erradicar e as suas diferentes formas, a composição de um glossário resumido, que fica no ambiente da cartilha, mas também de um glossário que é interno aos módulos e às bases de dados. No momento, nós estamos em um processo de início de migração dos nossos arquivos e bases de dados para outro servidor que a universidade já nos ofereceu para ocupar, então estamos no momento de migração de funcionalidades, bases de dados e ferramentas, e assim que isso possa ser resolvido, nós teremos então a etapa da implementação propriamente dita, com essas listagens, com essas bases, com essas etapas de processamento dessas informações que nós estamos levantando a partir de todo um conjunto de textos de referência e outros materiais de apoio. E, na sequência, planejamos também fazer alguns testes de uso, tanto da parte do auxílio à escrita simplificada, como também quanto ao grau de satisfação de um texto simplificado a partir das nossas sugestões, o que será feito diretamente com usuários próximos da nossa universidade, com esse perfil de adultos de escolaridade limitada. Então, basicamente era isso. Agradeço a vocês por me assistirem, né? E temos aqui, então, enfim, o nosso convite e a nossa expectativa pelo interesse de vocês por esse trabalho, que nós só conseguimos graças ao apoio à pesquisa, ao apoio à pesquisa no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e também com o apoio dos nossos órgãos de fomento à pesquisa acadêmica, sem os quais a gente não poderia chegar a concretizar este trabalho. Então, muito obrigada a vocês e até uma próxima oportunidade. Era isso, obrigada.